Bom dia, meus amores. Hoje, dia 17 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. E esse conteúdo ele vai falar sobre um assunto muito legal, que eu estou muito animada, que é o que? Misturas. Muito legal, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente que nós vamos fazer uma experiência até o final do vídeo. Nós vamos lá. Misturas, ela vai começar na página 21 do livro de ciências. E o que vai acontecer? Antes de você entender o que é mistura, você precisa entender o que é substância pura antes de você saber o que é uma mistura. Porque a mistura, ela nada mais é do que, literalmente, a mistura de substâncias puras. O que são substâncias puras? No livro, na página 21, ele vai te dar dois exemplos. Ele dá o exemplo do gás hélio e do alumínio. O que vai acontecer? O alumínio, ele é uma substância. Alumínio, uma substância pura. Ele é só alumínio, só tem alumínio ali. Então, ele é uma coisa só, ele é uma substância. Ele não está misturado com nada. Então, ele é só alumínio. E o gás hélio é só gás hélio, ele não tem mais nada. Então, eles são duas substâncias puras diferentes. Só gás hélio e só alumínio. Quando você junta essas duas substâncias puras, pode ser até que você, em outros exemplos, você pode juntar até mais de uma substância. Isso não tem problema, não vai deixar de ser uma mistura. Então, Perdão. O que vai acontecer? Quando você faz a mistura de duas ou mais substâncias puras, você acaba criando uma mistura. Exatamente igual, por exemplo, quando a gente tem a água, a gente tem um limão e a gente tem um açúcar. São três substâncias diferentes. Não são três coisas diferentes, mas a gente não une as três coisas dentro de uma jarra, por exemplo. O que acontece? Quando nós unimos esses três ingredientes dentro de uma jarra, três substâncias puras, que eram sozinhas, só um limão, só um açúcar, só água. Mas nós misturamos esses três elementos dentro de quê? De um copo, de uma jarra, de uma garrafa. E ali nós fazemos uma mistura. Nós misturamos esses três ingredientes e essas três substâncias e criamos uma mistura. Então, antes de a gente entrar nesse conteúdo todo de mistura, nós precisamos entender isso. O que é substância pura e o que é mistura? Porque a mistura ela é feita através de quê? Substâncias puras. Por quê? Para você ter uma mistura, você precisa misturar alguma coisa ali. Então, você precisa de substâncias diferentes que você vai juntar e vai criar uma mistura, beleza? Então, é isso. Virando na página 22, ele vai falar que a mistura ela é dividida em duas formas, em duas partes. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea ela vai apresentar apenas uma fase e a heterogênea vai apresentar duas ou até mais. O que é isso? Eu não vou entrar agora em homogênea e heterogênea, porque no final do vídeo eu vou fazer uma experiência com vocês, onde eu vou mostrar exatamente o que é substância homogênea e heterogênea em prática. Vocês vão ver eu fazendo uma experiênciazinha que vai ser a prática, que vocês vão entender melhor a diferença de homogênea e heterogênea, porque eu falando, vocês vão ficar assim, não tô entendendo nada. Mas vocês vendo a experiência, o que acontece na mistura homogênea e o que acontece na mistura heterogênea, é muito interessante. Então, vocês vão saber diferenciar o que é mistura homogênea de heterogênea, beleza? Beleza. Então, um pouquinho abaixo, o livro ele vai falar sobre a separação de misturas. E o que seria a separação das misturas? A separação de misturas ela é exatamente o que o próprio nome diz. Ela separa as misturas. Simples, né? Que óbvio. Então, ela vai separar as misturas, mas ela pode separar as misturas de diversas formas diferentes, que são as formas que nós vamos entender agora um pouquinho cada uma delas. Aqui no livro ele está apresentando 5 formas diferentes pra gente. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 5 formas para vocês. A primeira, ela vai falar sobre a catação. Catação, o próprio nome dela já diz, você vai catar. Basicamente é isso. O que é a catação? A catação, ela vai ser substâncias puras que nós conseguimos ver a olho nu a diferença entre elas. Exemplo, nós temos um copo com água, nós colocamos dentro desse copo com água pedra
e grãos de feijão. São 3 substâncias diferentes: água, pedra e feijão, certo? Certo. Então, o que vai acontecer? Se você quiser separar essa água desse feijão, dessa pedra, você não consegue? Consegue. É só você fazer o quê? Tirar todo o feijão e a pedra de dentro da água. Você vai catar a pedra para um lado, o feijão para o outro. Pronto, aqui está um copo d'água e na sua mão vai ficar metade feijão e metade pedra. Você fez a separação. Então, você fez a separação através de quê? De catação. Você catou as substâncias puras, separou elas e você conseguiu fazer a separação dessas misturas através de uma catação. Por quê? São substâncias que você consegue ver a olho nu com maior facilidade, você consegue fazer essa separação com maior facilidade. Isso vai ser a catação. A próxima que ele fala vai ser a decantação. A decantação, ela vai ser a separação das misturas através da gravidade. A gravidade da nossa Terra, ela faz com que tudo que seja mais pesado, ele caia. Por isso que nós andamos sobre a Terra. Vocês não veem um homem na Lua, eles não têm que ficar pulando? Por quê? Porque lá a gravidade é muito diferente daqui da Terra. Então, o que acontece? Eles não conseguem andar igual a gente anda. A gravidade lá não faz com que eles desçam. É o contrário. Então, o que acontece? A nossa gravidade faz com que o que seja mais pesado caia e o que seja mais leve fique em cima, certo? Consiga subir um pouquinho mais, principalmente em água, em substâncias líquidas. Então, o que vai acontecer na decantação? Na decantação, eu vou explicar até na experiência, porque vai ter um exemplozinho de decantação. E vocês vão conseguir ver melhor a diferença da decantação, do que eu tô falando. Então, a decantação, ela vai ser a substância, a mistura, onde as substâncias vão aparecer de formas diferentes por causa da gravidade. Exemplo, para vocês entenderem melhor. Eu coloco novamente um copo e dentro desse copo eu vou colocar água e areia ou barro, tanto faz. O que vai acontecer? Com o passar de alguns minutos ou até algumas horas, dependendo do que você coloque dentro do copo, ou dentro do balde, ou dentro do que você quiser, aquela gravidade pode ser que faça com que a substância demore mais a descer. Por mais que ela seja mais pesada, ela pode demorar mais a descer. Ou ela pode descer bem rápido, isso vai depender do que você está colocando ali dentro. Então, vamos fazer assim, água e areia. A areia ela vai descer em alguns minutinhos, a areia já vai ter descido. Então, o que vai acontecer? Você colocou um copo com água e você colocou areia e água dentro desse copo. A areia, com o passar de alguns minutos, ela é pesada. Então, o que vai acontecer? Ela é mais pesada que a água. Então, essa areia, ela vai, cair e ficar no fundinho do copo. Então, você vai conseguir ver o copo e você vai ver que aqui tem areia e o resto é tudo água. Então, você vai conseguir ver a diferença, você vai conseguir ver a separação do que é areia e do que é água. Isso é a decantação. A decantação é a separação das misturas, a separação das substâncias dentro de uma mistura através da gravidade, porque a gravidade faz com que os pesos das substâncias que são diferentes, uma suba e outra desça. Então faz com que nós consigamos ver essa diferença de substâncias dentro da mistura. Beleza? Legal, né? Vamos lá. A próxima, ela vai falar sobre a filtração. Gente, a filtração, o próprio nome já diz, ela vai filtrar. É a mesma coisa que nós pegarmos o café. Nós não coamos o café? Nós não filtramos esse café? Nós não filtramos a água? Quando você coloca a água no filtro, não fica as impurezas em cima e a água desce? Então, isso é a filtração. É a mesma coisa que, por exemplo, você pegar aquele copo com areia que a gente fez a decantação, que a areia ficou embaixo e a água ficou em cima. Se você pegar uma colher e misturar de novo e você colocar dentro de um coador, vai cair só aquela água e a areia não vai ficar naquele coador? Você fez a filtração daquela água, você fez com que aquela água saísse todinha de dentro da areia. Então, você fez a separação da mistura através da filtração. Beleza. A próxima vai ser a evaporação. A evaporação, ela vai ser
Lembrando que nós já tivemos aula sobre evaporação, vaporização, são coisas diferentes. A evaporação, ela não precisa chegar a alguma temperatura para ela poder a água evaporar, ao contrário da vaporização. Então, não vamos esquecer disso. A evaporação, ela é feita devagar, ela é feita lentamente, sem precisar de calor. Então, o que vai acontecer? Eu dei até o exemplo da roupa no varal, que a gente coloca a roupa no varal, e aquela água, ela vai saindo de pouquinho em pouquinho, a gente coloca no sol, né, para acelerar o processo, mas aquela água, ela evapora com o tempo, né? Então, aquilo ali é evaporação. Beleza. Então, a evaporação, ela vai ser basicamente isso. O livro, ele dá um exemplo muito legal, que é do sal. O nosso sal de cozinha, que nós usamos em casa, ele é retirado dos mares. O mar não é muito salgado. Então, através dos mares, nós tiramos esse sal que nós usamos na nossa casa, né? Normalmente, no dia a dia. Então, o sal, quando ele é retirado da água, ele ainda está úmido, não tá? Você pode ver no livro que ele tem na foto, do lado, vários morrinhos de sal. Por que aqueles vários morrinhos de sal, eles estão debaixo do sol, todo amontoado assim, em vários morrinhos? Por quê? Quando você tira o sal, ele ainda está úmido, ele ainda está molhado, porque você tirou ele da água, não tem como ele estar seco, você ter tirado ele da água. Então, como ele vai estar úmido ainda, o que eles fazem? Coloca esse bolo de sal no sol e o que vai acontecer? Com o passar dos minutos, das horas, aquela água, ela vai evaporar, da mesma forma que a água da roupa. Então, aquela água vai evaporar e vai ficar só aquele sal fininho, que é o sal que nós usamos na nossa casa. Então, esse é o processo da evaporação. É a separação das substâncias, é a separação da mistura que nós conseguimos. Vocês podem perceber que no sal tinha água e sal. Então, são duas substâncias diferentes que formaram uma mistura, porque estavam juntos, né? Não estava água e sal junto. Então, eles eram uma mistura. Quando a água saiu, fez a separação dessa mistura, tornando o sal uma substância pura de novo. Top, né? E a última é a destilação. A destilação, vocês vão ver no livro que tem aquela máquina enorme. A destilação, ela pode separar tanto líquido de líquido, ela pode separar tanto sólido de líquido. Então, a destilação, ela vai fazer isso. Se você colocar dois líquidos que tem várias substâncias dentro, que tem uma mistura doida lá, que tem várias coisas dentro, através da destilação, você consegue fazer a separação de cada substância que tinha ali dentro. Por exemplo, na destilação, ó, se nós fizermos um suco, vou usar o exemplo de um pozinho de suco. Nós usamos o pozinho do suco, nós usamos a água e nós usamos a açúcar, quando o pozinho não vem adoçado, né? Então, nós usamos a água, o pozinho e a açúcar. Beleza. Então, quando nós usamos isso, depois que você mistura tudo dentro da jarra ou da garrafa, depois você consegue ver o que é o açúcar, o que é o pozinho e o que é a água? Não, né? Supomos que esse suco ele seja de uva. Você só consegue ver aquela água roxa, não é? Você não consegue ver o que é açúcar, o que é água, o que é o pozinho. Você não consegue ver essa separação, igual nós falamos na decantação. Você não consegue ver. Essa substância, ela tá toda misturada. Virou uma mistura, literalmente. Só que no processo de decantação, se nós colocarmos esse suco no processo de decantação, nós iríamos conseguir fazer com que essa decantação, ela separasse a água, ela separasse o pozinho e ela separasse o açúcar. Nós iríamos conseguir ver tudo de novo, por causa do processo de decantação. Um exemplo que o livro dá no processo de decantação é o petróleo. Então, o petróleo, ele é substâncias orgânicas, sais minerais, água. No petróleo, ele tem um pouquinho de tudo. Em relação ao petróleo, são materiais orgânicos que estão muito tempo debaixo da terra, que acaba fazendo com que ele vire esse petróleo que nós usamos hoje em dia de várias formas diferentes. Nós usamos ele no gás que nós temos dentro de casa, usamos ele para fazer gasolina, usamos ele para fazer plástico, para fazer várias coisas. Então, no processo de decantação, eles conseguem fazer a separação de todas as substâncias que tem no petróleo, porque o petróleo ele é uma mistura. Ele é uma mistura de diversas coisas. E no processo de decantação, eles conseguem fazer a separação de cada coisinha do petróleo, que faz com que cada coisinha certa seja destinada
ao que eles querem fazer. Querem fazer gasolina, querem fazer gás de cozinha, querem fazer algumas coisas para fábricas e indústrias. Então, eles vão decidir através da separação dessa mistura que eles vão utilizar a decantação. Então, até aí beleza, né? Agora, vamos voltar lá ao a nossa separação da mistura, que era homogênea e heterogênea, nossas duas formas de mistura. O que vai acontecer? Na nossa mistura homogênea, vocês vão entender, eu vou fazer uma experiência com vocês agora, mas antes de mostrar a experiência, eu vou falar um pouquinho do que é. A substância homogênea, ela é a substância onde você só vai ver uma fase, ou seja, você não vai conseguir diferenciar onde estão as substâncias. Vai ser uma mistura onde vai ter lá o exemplo do suco. Você consegue ver onde está cada coisa? Não. Você só consegue ver aquele suco já todo colorido ali da cor que seria a fruta, não é? Então, isso é uma substância homogênea. Nós não conseguimos separar as substâncias e ver a diferença de cada substância dentro da mistura. Não. Na heterogênea já é o contrário. Na heterogênea nós conseguimos ver a diferença das substâncias dentro da mistura. O exemplo que eu dei da água com a areia. A areia, ela não desce e a água não sobe? O que acontece? Nós não vamos conseguir ver a areia no final e a água em cima. Então, ela pode apresentar, na mistura heterogênea, duas fases ou mais. Dependendo se você colocar mais coisas dentro dessa mistura, ela pode apresentar fases diferentes. Então, a fase, ela vai ser cada etapa que nós conseguimos ver de cada substância que tem dentro daquela mistura. Então, na mistura homogênea, nós não conseguimos ver o que é cada coisa, o que é cada substância dentro da mistura. Na heterogênea, nós conseguimos ver. Na heterogênea, nós conseguimos ver, por exemplo, o que é água, o que é areia. Se eu colocar feijão dentro dessa mistura, tenho botar água, areia e feijão, grão de feijão. Eu vou conseguir ver o que é água, o que é areia e o que é grão de feijão. Ele vai ficar todo separadinho, porque a olho nu eu vou conseguir ver a diferença de cada substância dentro dessa mistura. Entenderam? Essa é a diferença da mistura homogênea da mistura heterogênea. Agora, vou virar a câmera e vocês vão ver a experiênciazinha que eu vou fazer de mistura homogênea e de mistura heterogênea. Que aí vocês vão entender muito melhor, visualizando certinho as misturas, para vocês poderem associar melhor o que é mistura homogênea de heterogênea, beleza? Então, vamos lá. Vou virar a câmera para vocês. Então, vamos lá, meus amores. Aqui eu tenho duas coisas. Na verdade, eu tenho três coisas, né? Água. Nesses dois potinhos aqui, ó, tem água. Apenas água, beleza? E dentro desses potinhos aqui, eu tenho óleo e sal. Pode ser açúcar também, não tem problema. O que vai acontecer? Eu vou mostrar a diferença para vocês de uma mistura homogênea e de heterogênea, para vocês poderem entender melhor. Aqui eu tenho sal, tá vendo? Eu vou jogar esse sal dentro, deixa eu balançar aqui para ele soltar, dentro da minha água. Beleza. E aqui eu vou jogar o óleo dentro da minha água. Beleza também. E aqui agora eu vou pegar uma colher e eu vou mexer esse sal. Vamos mexer um pouquinho esse sal. Ó, mexemos o sal. Beleza? Beleza. Foi. Mexemos o sal. Certo? Certo. Aqui nós temos a água com óleo. Vamos mexer a água com óleo. Mexi, 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 mexi. Tá bom. Já mexi, né? Vamos lá. Vocês já conseguiram me identificar? Vocês já conseguiram perceber qual é a mistura homogênea da mistura heterogênea? Olha aqui embaixo. Vocês sabem? Fácil, né, gente? Gente, óbvio que a mistura da água com sal, ela vai ser a mistura homogênea. Como eu falei,
A mistura homogênea é aquela mistura onde você não consegue ver a diferença do que é sal e o que é água, ou seja, você não consegue ver a diferença das misturas. Eu coloquei duas substâncias diferentes, a água e o sal, que estava aqui. Eram duas substâncias puras que eu uni dentro dessa vasilha aqui e virou uma mistura, certo? E o que aconteceu? Vocês conseguem me dizer onde está o sal e onde está a água aqui? Eu misturei a água, botei a colher com óleo aqui de novo, acabou sujando um pouco. Mas vocês não conseguem me diferenciar onde está o sal e onde está a água. Essa água aqui, agora ela ficou transparente de novo. Ou seja, o sal foi dissolvido nessa água. Aqui dentro tem duas misturas. Aqui dentro tem duas substâncias, tem água e tem sal. Mas nós não conseguimos identificar o que é o que. Nós não conseguimos ver a diferença. E isso é uma substância, é uma mistura homogênea, que nós não conseguimos diferenciar quais são as substâncias que tem aqui dentro. Nós não conseguimos saber o que tem aqui dentro. Olha a diferença da substância heterogênea. A substância heterogênea, a mistura heterogênea, perdão, ela é uma mistura onde nós conseguimos diferenciar as substâncias que estão aqui dentro. Então, nós tínhamos água e nós tínhamos óleo. Eu coloquei aqui dentro e vocês viram que eu misturei a peça. Mas mesmo eu misturando, ó, eu posso misturar o quanto for. O que vai acontecer? Ele não vai misturar. A mistura heterogênea, perdão, ela é uma mistura onde você consegue separar, onde você consegue ver a diferença e ver a separação dessas substâncias. Então, aqui embaixo nós temos água e aqui em cima nós temos óleo, beleza? Então, água e óleo, eles têm densidades diferentes, eles têm pesos diferentes em relação à gravidade. Então, o que vai acontecer? Um sobe e o outro desce. Nesse caso aqui, a substância água, ela é mais pesada. Então, o que vai acontecer? O óleo ele vai boiar em cima da água. Eu falei que ia mostrar o processo de decantação para vocês. O processo de decantação é através da gravidade, ou seja, o mais pesado desce e o mais leve sobe. Aqui é a água e o óleo, então o mais pesado desceu através da gravidade e o mais leve subiu, que é o óleo. Se fosse água com barro ou água com areia, a areia ela ia descer, ia ficar toda aqui embaixo e a água em cima. Nós iríamos conseguir ver da mesma forma a areia aqui embaixo e a água em cima. Isso é uma mistura heterogênea, uma mistura que nós conseguimos ver a diferença das substâncias. Então, nós conseguimos aqui perceber que a homogênea é uma mistura, porque tem mais de uma substância aqui dentro, que depois que foi misturada nós não conseguimos separar elas, nós não conseguimos ver o que é o que. E a heterogênea não. A heterogênea nós conseguimos ver a diferença do que é aqui, do que é o que aqui dentro. Então, nós temos a água e nós temos o óleo. Essa é a diferença da mistura homogênea da mistura heterogênea, beleza? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença das misturas, o que é mistura, qual é o processo de cada separação de mistura e a diferença de mistura homogênea e heterogênea. Mas é agora que eu lanço um desafio para vocês. O que eu quero que vocês façam? Então, eu fiz aqui uma experiência de uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Eu quero que vocês façam aí na casa de vocês também. Vocês vão fazer duas misturas, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Mas eu não quero que vocês façam a mesma mistura que a minha. A minha mistura foi muito simples. Uma mistura que, obviamente, nós temos em casa, mas nós também temos como fazer outras misturas homogêneas e heterogêneas dentro de casa. Vocês só precisam pensar um pouquinho e ver o que vocês podem fazer em relação a tudo que eu falei. Tem várias coisas que vocês podem misturar. Vocês podem misturar água e álcool, vai vir uma mistura homogênea. Vocês podem misturar água com grãozinho de feijão, com grão de arroz, com várias coisas que vocês sabem que não vão misturar. Ou seja, que não vão misturar e vão sumir, igual a água e o óleo. Então, vocês vão colocar duas coisas dentro de um potinho e vocês vão me dizer qual é a mistura homogênea, qual é a mistura heterogênea e fazer a experiência, fazer esse videozinho. Vocês vão gravar para mim e falar, olha tia, essa daqui é a mistura homogênea, eu coloquei isso aqui e isso aqui.
essa aqui é a mistura heterogênea, eu coloquei isso aqui e isso aqui. E eu quero ver como que vocês vão fazer essas misturas, tá bom? Estou ansiosa para ver essa experiência de vocês. Chama o papai, chama a mamãe, ensina para eles, pede para eles ajudarem vocês, que vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá. Um beijão, eu amo vocês. Façam os exercícios do livro em relação a esse conteúdo de mistura, tá bom? Então, vocês vão fazer o exercício que fala sobre mistura, só os exercícios que falam sobre mistura, que é na próxima página, depois que a gente falar da destilação. Aí vai ter 2 páginas que vocês vão fazer esses exercícios, tá bom? Então, um beijão, até amanhã e eu amo vocês!